Os 10 maiores erros que você não pode cometer na constituição da sua holding familiar. E ao final ainda tem um caso bônus. Fica comigo até o final, se inscreve nesse canal. Esse é o primeiro erro que você não pode cometer. Se inscreve no canal, toda quinta-feira tem vídeo novo e aqui você vai aprender o que fazer e o que não fazer para proteger o patrimônio da sua família. Vamos lá. Primeiro erro mais comum: pagar imposto. Na holding familiar é possível utilizar a legislação de forma totalmente legal para não pagar impostos, especialmente o imposto de renda, na transferência do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Olha que legal, existe uma lei que autoriza você a escolher qual que é o valor que você vai fazer essa transferência do seu patrimônio para o patrimônio da instituição da sua família, da pessoa jurídica que vai constituir, que vai cuidar do patrimônio da sua família, que é o artigo 23 da Lei 9.249 de 95. Isso também está no regulamento do imposto de renda, que consolida toda a legislação do imposto de renda. E lá está expressamente escrito que é opção do contribuinte escolher se ele vai fazer essa transferência pelo valor declarado no imposto de renda ou pelo valor de mercado. Porque o imposto de renda ele vai incidir sobre o ganho de capital. O que é o ganho de capital? É a diferença positiva entre o valor de aquisição e o valor de alienação. Se essa diferença for positiva, tem que pagar imposto de renda. Se for negativa, não tem que pagar imposto de renda. E se for zero, a base de cálculo é zero, também não tem que pagar imposto de renda. Então, se estiver pagando imposto de renda nessa operação, vê de novo porque tem alguma coisa errada. Segundo imposto que não é para pagar, o ITBI. O ITBI tem uma briga muito grande nas prefeituras, em média 3% do valor de mercado do imóvel é o que as prefeituras cobram no ITBI. A Constituição Federal assegura a imunidade tributária na transferência de bens da pessoa física para a pessoa jurídica, em procedimento de integralização de capital, ou seja, na hora de incorporar o bem na pessoa jurídica para formar o capital social da pessoa jurídica. Mas as prefeituras falam, olha, se o valor do bem está entrando pelo valor declarado no imposto de renda e a pessoa jurídica vai ter um benefício porque ela está recebendo um bem que no valor de mercado é maior e esse valor maior não está integralizando o capital social, então a imunidade não incide sobre essa diferença e ela vem e cobra isso. O que é possível fazer? É possível fazer uma avaliação ao valor justo e uma capitalização desse valor, redistribuindo o capital social para os sócios. E aí zera também o ITBI, não tem que pagar ITBI. Se estiver pagando, dá uma olhada, porque dá para melhorar isso aí. E por fim o ITCMD. O ITCMD é um imposto que incide na doação de bens entre vivos ou na transferência de bens em razão de morte, que é o imposto sobre herança. Então, como no caso de uma holding familiar, a gente faz esse planejamento tributário na controladora você consegue definir o valor do capital social sem ter uma base no patrimônio, porque na controladora não tem patrimônio, entendeu? Onde o patrimônio está na controlada. Por isso que é um sistema de holding familiar. O sistema de holding familiar não é uma empresa, não basta você pegar o patrimônio e transferir para uma única empresa e está resolvido o problema. Não, isso é só uma etapa bem inicial e hoje a gente trabalha com soluções mais eficientes para evitar essa tributação do ITCMD. Segundo erro, não fazer. Não fazer a holding familiar significa deixar
a porta aberta para um inventário caro, burocrático e que castiga os herdeiros, porque tem que lidar com essa burocracia na hora do luto. E você já fez um inventário? Você sabe a confusão, a dor de cabeça, a chateação que é fazer um inventário, ter que ir no cartório. Às vezes o cartório tem fila, demora para fazer a minuta, aí precisa de advogado, aí existe uma divergência ali na distribuição dos bens, ou senão todos os bens ficam para todos os herdeiros, aí cada um fica com uma partezinha, e aí um quer fazer uma coisa, o outro não quer, aí precisa dar manutenção, precisa chamar jardineiro, precisa distribuir o valor de locação. Olha, fica um monte de detalhezinho que no dia a dia pode roubar energia, você precisa colocar alguém para cuidar disso. Então não é legal. A gente prefere trabalhar essa organização ainda em vida, com os titulares em vida, que aí fica muito mais fácil conversar, definir e trazer soluções mais inteligentes. Terceiro erro, procrastinar a implantação, a decisão, a instituição da holding. Por quê? Por causa de aumento de imposto, né? Todo mundo está vendo aí o aumento da carga tributária, em razão da reforma tributária, vai ter um monte de burocracia nova, em caso de locação de imóveis, mais de 3 imóveis, vai ter contribuição social também para pagar, contribuição sobre bens e serviços, e aí tem que ficar fazendo conta, se tiver uma renda maior que 240 mil em locação e mais de 3 imóveis também vai entrar nessa nova regra. E existe também uma pretensão dos governos estaduais de aumentar a alíquota do imposto sobre heranças para 21%. 21% do seu patrimônio seria para pagar em impostos. Então, quanto mais tempo demorar, mais cobrança vai ter, mais despesa vai ter, mais dor de cabeça que vai ter. Então, não perca tempo. Quarto erro comum que você precisa evitar: misturar os bens dos negócios com os bens da família. É muito importante isso, porque todo negócio tem risco. E se tiver risco, pode ter dívidas, e essas dívidas, se a empresa não tiver lastro financeiro, vai em cima dos bens da empresa. Se as dívidas forem maior do que os bens da empresa, pode ir nos bens dos sócios. Então, é importante deixar os bens dos negócios para arcar com as dívidas dos negócios, eventuais dívidas dos negócios. Se for uma transportadora, vai ter lá os caminhões. Se for uma indústria, vai ter um imóvel, né, onde está a fábrica, e assim por diante. Né? Então, porque quando os credores fazem negócios com essa empresa, eles estão vendo o patrimônio, o ativo dessa empresa. Se esse ativo ele é suficiente, o credor entende que é suficiente para ele fazer negócio, então muito bem. Se essa empresa nunca teve bens para arcar com essas despesas, e mesmo assim o credor, né, o fornecedor fez negócio, ele assumiu o risco de não ter um lastro ali para arcar com a dívida. Mas enfim, tudo isso tem que ser resolvido no âmbito de uma eventual falência da empresa, se o caso for grave, se tiver um caso de guerra, um caso de pandemia, esse tipo de caso, né? Então, o que é o ideal? É deixar bem separado o patrimônio da empresa e o patrimônio da família. Não ficar misturando, isso aqui é a casa que a gente usa, mas está no nome da empresa e vice-versa, né? Então, isso aí pode dar a dívida de um pode contaminar o outro. Isso aí é um erro que a gente evita e a gente estabelece como diretriz para não ter complicação. Quinto erro, depender do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem muito serviço, muito. E casos gravíssimos, casos seríssimos e com soluções muito difíceis
Por exemplo, caso de crianças, né? Direito de criança, de adolescente, casos de crimes, corrupção no poder público, é uma infinidade de problemas seríssimos e eles não dão conta de fazer tudo. Então, existe uma fila muito grande, existe uma sobrecarga muito grande, uma questão de ter que lidar com esse tipo de confusão. Existe também uma ineficiência, né, até em razão desse volume, infelizmente uma imprevisibilidade. O Supremo tenta estabelecer algumas decisões vinculantes, o STJ também, mas cada caso tem um detalhe e aí tem o que a gente chama de distinguishing, né? Esse caso é parecido, mas tem essa diferença, então não vou aplicar aquela regra. Isso acontece o tempo todo, então assim, é bastante imprevisível e fora que é demorado, muito demorado. Então não dá para a gente planejar nossa vida esperando uma decisão que não tem data para sair, né? Então a gente faz de tudo para não depender do judiciário. Se tiver que acionar o judiciário, faça isso só depois que a holding estiver implantada. Primeiro implanta a holding, deixa tudo fechado, concluído, e aí se tiver alguma discussão, você leva isso para o judiciário depois que terminar, para não travar o andamento da holding. Número 6. Demorar em transferir as cotas para os herdeiros. Existem algumas soluções que a gente vê por aí que a gente não indica porque são muito demoradas, né? Essa questão de ir comprando devagarzinho as cotas com valor, ou fazer doações ao longo dos anos, espaçado, isso prolonga muito a implantação da holding e fica sujeito né, no meio do caminho alguém pode morrer, ou pode ter alguma situação imprevisível, então a gente evita esse tipo de situação. Número 7, erro número 7, manter a participação em seu nome. Por quê? Isso não elimina o inventário, né? Se tiver um falecimento, um óbito, o que está em seu nome, que está no seu imposto de renda, vai para inventário. E aí você não consegue evitar a burocracia e os impostos desse momento. E outra, essa participação societária, ela pode ser liquidada pelos credores. Então, se algum credor, se tiver algum caso de responsabilidade civil no seu nome, alguma coisa assim, o credor pode pedir a liquidação dessa cota, dessa participação societária. Quanto que vale o patrimônio da empresa? Vale 1 milhão. Qual que é a sua participação? 50%. Então a sua participação vale 500 mil reais. Esses 500 mil reais vende os bens para gerar esse dinheiro, vende os bens da empresa para gerar esse dinheiro e aí vai pagar para o credor. Então não serve como proteção patrimonial se essa participação tiver em seu nome. Número 8, menosprezar 50 anos de legislação. A holding familiar ela tem como fundamento legal a Lei das Sociedades por Ações, que é de 1976. Ela é considerada uma ilha de liberalismo na legislação brasileira, porque foi criada para estimular grandes negócios de infraestrutura e foi feito com uma base numa legislação, não só a legislação anterior do Brasil, mas também os modelos americanos, que são considerados um país considerado bastante liberal. Então existe 50 anos, quase 50 anos, em dezembro do ano que vem vai fazer 50 anos, existe todo esse histórico de pessoas e empresas que estão utilizando essa legislação, estão aperfeiçoando as soluções e estão exigindo do parlamento alterações pontuais da legislação para flexibilizar e melhorar o ambiente de negócios. Então tudo isso, todo esse histórico de evolução legislativa e de cases, etc., estão à disposição de você para ser implantada na sua holding. Então não menospreze toda essa sabedoria. Número 9, erro número 9, não fazer um acordo de sócios e utilizar cláusulas de proteção. O acordo de sócios ele distribui responsabilidades,
assegura o controle e evita conflitos entre os herdeiros e entre os herdeiros e os titulares. Então ele é um grande um grande mandamento de como evitar conflitos dentro de uma holding e fazer com que ela caminhe com tranquilidade. E lembre-se, é completamente adaptável à realidade da sua família. Tem família que vai dizer, olha, eu não quero minha nora, eu não quero meu genro dando pitaco aqui nessa história, sem problemas. Não, e aí vai ter outra família que fala assim, eu faço questão do meu genro tá aqui, da minha nora tá aqui, porque eles participam, eles acrescentam, todo mundo se dá bem com eles, então eu quero. Então, assim, diferente do direito civil, que é bastante engessado, no direito empresarial é completamente flexível e adaptável conforme o modelo de negócios, a atividade, a família e etc. E por fim, um erro gravíssimo que você não pode cometer, porque isso vai desmontar completamente a sua holding familiar. Não respeitar a legítima. Não importa se é o filho dentro do casamento ou o filho fora de casamento, os filhos, os herdeiros necessários, que é filhos, esposa ou marido e pais, se não tiver filhos, né? Tem direito a 50% do seu patrimônio. Então 50% necessariamente tem que ir para os filhos, mesmo dentro do casamento ou fora do casamento. Se você não respeitar isso, esse filho vai entrar na justiça e vai ganhar e vai melar toda a sua holding. Esse foi um caso, por exemplo, que aconteceu com o Gugu Liberato, que apesar de não ser holding, foi um testamento e deixou a esposa de fora, a ex-esposa, a companheira. Tem aí uma confusão a respeito, mas enfim, existia uma declaração do próprio Gugu dizendo que ela era companheira e o inventário ficou parado 5 anos até resolver essa questão e só acabou porque teve um acordo, né? Um acordo da família. Então, um erro gravíssimo não respeitar a legítima. Então, é isso aí. Olha, é o seguinte, eu vou fazer uma live, uma palestra online, que eu vou destrinchar toda a holding familiar. Você vai entender exatamente como que faz, quais os cuidados você deve ter, mas você precisa, só quem estiver no grupo, tem um grupo fechado, e só quem estiver nesse grupo fechado é que vai receber o link para participar da palestra. Então, clica no link, se inscreve, vai precisar preencher uma ficha de inscrição, e aí você vai entrar no meu grupo de WhatsApp, e só quem estiver lá dentro que vai receber o link. Então, não perca essa oportunidade e compartilhe com seus familiares e amigos. Até a próxima!